favor, se coloque de pé. Estenda as mãos para o altar. Aleluia. Pastor Guilherme, ore aqui, por favor, em nome de Jesus. Pastor Josimar Oliveira estará ministrando a palavra do Senhor Deus, e Deus o usará como sempre tem feito na vida do seu servo. Glória a Deus. Eu fico muito feliz por saber que num evento como este nós podemos, e quantas pessoas temos que poderiam estar ministrando sobre esse altar. Maravilha, fico muito feliz com isso. Que Deus use a vida do seu servo mais uma vez. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Josimar. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos ao momento mais importante dessa liturgia, momento esse, Senhor, de nós sermos alimentados agora pela Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que pela Tua bondade e misericórdia, use por mais uma vez a vida do pastor. A partir do versículo de número 28 diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Romanos capítulo 11 e o versículo 36 está escrito assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Toma o teu assento. Eu quero tributar a Deus honra, louvor por esta oportunidade de ser um canal de Deus nesses 10 anos, nesse aniversário. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Eu ainda brinquei com o pastor Nailton, o senhor me colocou numa prensa. O senhor pegou uma pequena azeitona e colocou 2 prensas e resolveu prensá-la. Que mensagem que recebemos do pastor Marcos, pastor Ricardo. Eu ainda estou impactado. E me sinto muito honrado de me fazer parte de estar entre homens tão celebres nesta terra. De fato, isto é uma promessa que Deus fez a mim há 10 anos atrás. Ele disse que me levantaria e me colocaria entre os príncipes desta terra. Hoje sentar no gabinete do pastor Marcos, poder brincar, conversar, isso é coisa extraordinária. Sem falar do nosso pastor. Dos 10 anos, 6 eu estou aqui com vocês. E quão tem sido as coisas grandes que Deus tem feito na minha vida aqui. Que Deus possa honrar esta casa, os nossos pastores, a todo o corpo de obreiro. Sinto muito honrado e feliz de fazer parte desta casa. O texto que nós lemos, Paulo, ele está em uma viagem missionária. Ele vai atravessar por Tessalônica, Macedônia. Ele vai até Bereia. E o que mais ele sabia fazer, todas as vezes que entrava na cidade, ele procurava uma sinagoga, onde homens com as suas Torá aberta discutia concernente ao reino de Deus. Paulo chegava apresentando o que era para eles uma nova doutrina,
Paulo apresentava para eles Jesus Cristo, o Filho de Deus que os judeus não reconhecia que era. Mas Paulo, quando ele está indo em uma das suas perseguições aos irmãos que estavam em Damasco, esse Jesus que ele prega se apresenta para ele, e ele cai ao chão cego, com o resplendor da glória do mestre que está diante dele. Jesus ordena que ele entre à cidade e lá fique até que Ananias vá até ele e ore e restabeleça a sua visão e receba o Espírito Santo. Ele tem algo extraordinário que os discípulos, nenhum dos 12 tiveram. Em 3 dias, ele aprende a orar. Em 3 dias, ele aprende a jejuar. E em 3 dias, ele é cheio do Espírito Santo. Os discípulos demoram 3 anos e meio para aprender a orar. Porque de fato, quando se tem demais, não se valoriza o que tem. Mas sempre tem alguém sedento para receber mais. E Paulo agora ele recebe esta unção do Santo Espírito e ousadia para ministrar acerca do Cristo ressurreto. E quando ele entra dentro das sinagogas, judaizantes na verdade, homens convertidos ao judaísmo, discutem com ele sobre as Escrituras. Paulo, ele é um teólogo estudado aos pés de Gamaliel. De prático, ele expõe a Bíblia Sagrada e o resultado é notório. Parte daqueles que o perseguiam agora estão dizendo: nós cremos no que você prega, queremos receber esse Jesus que você anuncia. Há um alvoroço nas cidades, por onde eles passam. O Jesus que Paulo prega vai sendo conhecido, vai sendo apresentado de região em região, aonde os discípulos não tinham coragem de entrar. Paulo entra anunciando. O resultado de suas pregações é satisfatório, porque coopera com ele Jesus e o Espírito de Deus. Mas não é só a satisfação de ter alma se convertendo a Jesus. As dores do ministério. Quando ele entra pelas regiões de Filipos juntamente com Silas, a Bíblia diz que o espírito de Paulo se perturba e ele olha para uma jovem que está possessa de um espírito de adivinhação. Ela anda atrás dele dizendo: estes são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Paulo se incomoda com isso, porque esta vaidade não está nele. Porque quem carrega o peso do evangelho sabe a estrutura que tem, sabe quem é responsável por tudo que está acontecendo. Paulo não precisava que alguém cantasse e dissesse: você é, porque ele sabia quem era. Ele olha para a moça que está possessa e diz: em nome de Jesus, sai dela. A moça é liberta. Os senhores não têm mais domínio sobre ela. E agora eles são levados aos magistrados da cidade, são açoitados no meio da praça. Não satisfeito
com os açoites dado em Paulo e em Silas, eles vão prendê-lo. São arrancados do meio da praça, arrastados e colocados dentro de uma prisão. Mas dentro desta prisão há uma manifestação de Deus, porque eles estão carregando um espírito, e que Paulo mesmo diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Embora eles tenham trancado as portas, mas o Espírito os tornava livres para adorar. Não é a condição que eles estão tendo no momento que impede a sua adoração. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, um tem oração, outro tem louvor, e eles decidem quebrar o protocolo. Se eu estivesse na condição dele, talvez eu estaria triste, porque eu não fiz nada de mal. Eu simplesmente anunciei Jesus com todo o meu coração. Mas não se importa com as suas dores, nem muito menos com os vergões que lhe causaram. Eles decidem adorar aquele que tem controle de todas as coisas. Aleluia! Aqui há uma aula para nós cristãos do século 21, que qualquer impedimento é um motivo para nós desistirmos da nossa fé. Qualquer perseguição ou dor do ministério é um motivo para eu tentar olhar para trás e recuar e desistir da minha chamada. Mas quanto mais apertava Paulo e mais motivo eles tinham para dizer que ele era Deus. Eles estão dentro da prisão, cantam e oram. E quando eles cantam, as portas das prisões se abrem. As correntes que estão nas suas mãos e nos pés, elas quebram e caem no chão. Um terremoto misterioso acontece. Se abrisse as portas das nossas prisões, muitos presos fugiriam. Muitos presos estariam hoje foragidos. Mas aonde há o Espírito de Deus? A porta abriu. Mas eu ainda quero continuar aqui para ouvir isso aqui. O motivo era para fugir. Mas o louvor e a oração de Paulo e Silas era mais cativante do que as portas abertas. Era mais viável para eles estarem presos com Paulo e Silas do que vivendo o mundo lá fora. Eles estão ouvindo ele cantar. Que coisa esquisita. Porque enquanto dois cantam e oram, os outros param para escutar. E aqui eu quero deixar uma pergunta no ar. Você ora, adora, ou você veio só para escutar? Para mandar aquela voz. O carcereiro se converte. O homem que estava ali para matar quem fugia, agora estava tentando se matar, porque as portas se abriram e Paulo grita: nós aqui estamos. Porque aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Não tem para onde que eu fuja que ele não me acompanhe. Tendo as portas abertas ou fechadas, ele continua sendo o nosso Deus. Paulo anuncia a sua segunda viagem missionária.
E eu quero entrar no texto que nós lemos. Ele passa por Tessalônica e ali ele discute com os judeus. E alguns se convertem. Mas alguns judeus, alvoroçando o povo, tentam contra eles. Os irmãos os enviam para Bereia. E lá os irmãos são bons de Bíblias. Porque Paulo está pregando e ele está folheando a Bíblia. É verdade o que esse homem está pregando. E Paulo anuncia Jesus com tanta veemência que eles recebem de bom grado a palavra. Mas só que os endemoniados do outro lado escuta, Paulo também chegou em Bereia. Vamos até lá agitar o povo. Que perseguição é essa por causa de um chamado? E eles chegam lá, chamam os magistrados. Paulo sai escondido. Timóteo e Silas ficam, os irmãos vão encaminhá-lo para Atenas. Os companheiros de ministério não estão mais. Paulo está sozinho. Quando alguém escuta que Paulo está lá, alguém diz: estes que têm alvoroçado o mundo também chegaram aqui. Esses que têm alvoroçado o mundo também chegaram aqui. Paulo não tem companheiro de ministério. Ele procura um lugar para explanar a palavra. Ele vai a um lugar por nome Areópago, aonde varões atenienses e religiosos discutiam. E tinham 2 homens da seita de epicúreos, estoicos, e eles estavam lá e debatiam com Paulo. Alguém diz: quem é este? Este é pregador de deuses estranhos. E outros diziam: o que quer dizer esse paloureiro? O que quer dizer este falador? E eles vão contra Paulo com força. Aí Paulo para. Talvez fosse no nosso dia, me dá uma oportunidade. E Paulo diz assim: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu pelos vossos altares, encontrei um que está escrito: ao Deus desconhecido. Os atenienses, eles eram tão supersticiosos e medrosos que eles tinham medo de desonrar algum Deus. Alguns estudos dizem que havia mais deuses em Atenas do que habitantes. Mas Paulo, mesmo só, encontra uma brecha, diz: tem um altar. Nesse altar não tem ninguém. É esse Deus que eu vos anuncio. Mas quem é esse Deus? Ele diz: é o Deus que fez o céu, é o Deus que fez a terra e tudo o que nele há. Vocês não conhecem, mas mesmo assim vocês honram ele. É esse Deus que eu vos anuncio, desconhecido na terra para vocês, mas conhecido no céu. Aleluia. Ele está assentado em um alto e sublime trono. O trono que ele está apontando está vazio. Trono vazio na terra quer dizer sinal de desorganização. Não tem governo, não tem quem governe. Quando Isaías entra dentro do santuário e encontra o trono vazio, ele chora, ele vai lamentar. Mas quando ele olha para o céu, ele viu os céus abertos. Ele viu os serafins cantando: Santo, Santo, Santo
santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, e toda a terra está cheia da sua glória. A aba do seu séquito, oh aleluia, estava na terra. Ele é Deus. Enquanto o trono da terra é sinal de desordem, o trono acima de todos os tronos está habitado por ele. Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso, é ele que eu vos anuncio. Aleluia. Ou está vazio? Vocês não conhecem, mas deixa eu apresentar para vocês. Ele não está longe. Ainda se vocês quisessem tocar, tateá-lo, mesmo assim ele não está longe. Aí Paulo vai dizer, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele estava dizendo, vocês só estão aqui dentro por causa dele. Ainda com a sua idolatria, ainda quem está no trono é ele, aleluia. Você pode ter milhões de deuses, mas o trono que vocês colocam vazio é ocupado no céu por ele. Olha só a pregação dele. Ele está sozinho. E eles discutem com tanta veemência, até que Paulo diz para eles, mas fiquem tranquilos, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele veio da geração dele, nasceu foi enviado para que todos recebessem um perdão. É esse Jesus que se chama o Cristo. Aí eles olham, olha, você já falou demais. Acerca disso nós te ouviremos outro dia. Mas só que a pregação não foi. Tem alguns estudiosos que a pregação foi frustrante. Porque ele não teve tanta desenvoltura quando ele tinha entre os judeus. Paulo, ele estava num terreno tão perigoso, mas mesmo assim, havia um homem por nome Demétrio e uma mulher por nome Damares, criados no meio dos deuses. Diz, nós acreditamos. Porque em uma pregação de Paulo, alguém decide ir embora, mas quem decide ficar, recebe os céus de presente. Quem decide ficar, recebe Jesus como seu Senhor. Ramancho calavacho. Atenas está tão envolvida na sua idolatria, eles querem os seus deuses, mas Paulo ainda olha para a terra. Eu acredito no trono, ainda que ele esteja vazio, é o Deus desconhecido, mas para mim ele não é desconhecido. Deixa eu explicar para você. Era Paulo dizendo, eu conheço ele, eu sou fariseu de fariseu, zeloso da lei, fui estudado aos pés de Gamaliel. Deixa eu te explicar um pouco. Ele chamou Abraão da tenda do seu pai, disse, de ti
ti eu farei uma grande nação. De Abraão ele gerou Isaac, de Isaac ele gerou Jacó, e de Jacó ele gerou José. José é introduzido na terra do Egito, e José morre, dá ordem acerca dos seus ossos. José morre, e quando ele morre, o povo está encontrado agora em escravidão. São 430 anos, o povo gemendo, até que uma mulher por nome Joquebede, ela vai dar à luz a um homem por nome Moisés. Moisés agora é escondido por 3 meses. Moisés agora é introduzido dentro de um cesto e colocado na beira do rio Nilo, porque a sua mãe não podia mais escondê-lo. E quando ele é colocado na beira do rio Nilo, o rio não desce, o rio sobe ao contrário. O cesto vai parar perto da filha de Faraó. Filha de Faraó está banhando e ela encontra e diz: esse menino é belo, formoso, é filho dos hebreus, agora eu quero criar. Miriam está na beira do rio e diz: eu tenho alguém que pode cuidar desse menino. Ela vai até Joquebede e diz: mãe, encontrei um emprego de carteira assinada para a senhora, vai cuidar de Moisés dentro do templo. Aleluia. Moisés está 40 anos dentro do templo de Faraó, sendo ensinado em toda a cultura do Egito. Moisés agora decide encontrar os seus irmãos. Ele vai encontrar, e quando ele vê um egípcio afligindo um hebreu, ele toma uma pedra, dá na cabeça do egípcio, mata, enterra o egípcio. Moisés volta outro dia, ele quer ser juiz entre os irmãos. Os irmãos disseram: quem te colocou juiz entre nós? Talvez queira tu matar-me, como assim matou o egípcio ontem. Moisés disse: certamente esse negócio foi descoberto. Moisés agora vai se esconder nas terras de Midian. 40 anos ele está pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés tem 40 anos de Egito, agora Moisés tem 40 anos de deserto, e é no deserto que Deus decide se apresentar para Moisés. Ele está agora na beira de um saçal, o saçal pega fogo, Deus fala através da sarça, diz: Moisés, Moisés. Ele diz: sim, Senhor. Ele diz: eu te enviarei a Faraó. Ele diz: mas Senhor, eu não sei falar, eu não sou homem eloquente, sou pesado de língua. Ele diz: eu falarei através de você, e Faraó libertará o povo. Moisés mesmo assim duvida, e Deus diz assim para ele: você vai encontrar o teu irmão Arão, mas mesmo assim não desisto de você. Eu falo para você, você fala para ele, mas a palavra minha sou eu e você, não desisto de você. Você vai ser o libertador do meu povo. Aleluia. Chega um certo ponto que Moisés duvida da chamada, e Deus olha para ele e diz: Moisés, o que é que você tem na mão? Ele disse: uma vara. E Deus diz: joga no chão. E quando ele joga no chão, a vara se transforma em cobra e começa a correr atrás de Moisés. Era Deus dizendo para ele: ou você pega o teu chamado, ou o teu chamado te pega. Não tem para onde você fugir, rapaz. Oh, aleluia. Moisés se apresenta diante de Faraó, e quando ele se apresenta, Deus diz para ele, quando ele diz: quem? E no nome de quem eu irei? Aí diz: diga que o eu sou te enviou. E quando me perguntarem quem é o Senhor, diga que eu sou o que sou. Aleluia. Este é o nosso Deus. Moisés, ele está pregando e prega para Faraó: não liberto. Não vai libertar não? Não. Água se transforma em sangue, não liberto. Pragas de piolho vem, não liberto. Praga de saraiva vem, não liberto. Praga de chagas vem, não liberto. Aí Deus decide: então, se não quer libertar, eu vou começar a matar. Diz Moisés: reúna o povo, mata um cordeiro, diga para eles: passe o sangue na verga da porta, porque à meia-noite o meu anjo vai passar. E quando o anjo passar, aquele que tiver o sangue na verga da porta, este será preservado. O anjo da morte entra. Faraó está perdido, porque o anjo da morte agora está passando. Olha só, é meia-noite. A morte passa. Os primogênitos são mortos. Faraó decide libertar o povo. Mas que vejo Deus dizendo: não falei que eu ia te usar? E aqui tem uma palavra para você que pensa desistir da chamada. Deus acredita em você. Ainda que o desafio seja maior do que a tua história, Deus acredita em você, porque Deus vai reverter esta história. Aleluia.
Talvez você pense: eu cheguei aqui, não sei o que sou, mas Deus sabe quem é você. É por isso que você está aqui. Deus usa Moisés. O povo é liberto. Moisés diz para o povo: virá um profeta maior do que eu. A ele ouvirei. Jesus. O povo passa o Mar Vermelho, entra em Canaã. O povo se rebela contra Deus, mas Deus não se rebela contra o povo. O povo desiste de Deus, mas Deus não desiste do povo. Tanta maldade, Deus ainda tem paciência. Deus levanta os juízes, e eles também pecam contra Deus. Deus decide colocar sacerdócio, e eles também se rebelam contra Deus. Eles dizem: nós não queremos mais ser governados por Deus, nós queremos um rei como as outras nações. E Deus diz: tá bom, eu vou lhes dar um rei. Deus escolhe Saul para ser rei, mas não é o homem segundo o coração de Deus. Saul, no meio de uma guerra, levanta altares que não é do seu perfil. Deus o rejeita. E quando Deus chama Samuel, diz: eu rejeitei ele, mas já levantei um segundo o meu coração. Davi, do qual a raiz sai o Cristo, é esse Cristo que Paulo prega. Atenas está em choque, porque um Deus desconhecido resolveu se apresentar. Talvez tenha alguém aqui que não acredite, nunca ouviu falar dele, mas vai chegar uma hora que ele vai se apresentar para você. A humanidade está totalmente pervertida, mas Deus há de se apresentar para esta humanidade. O governo está totalmente entregue à idolatria, mas Deus há de se apresentar para o governo. O mundo está entregue à idolatria, mas Deus irá se apresentar. Olha só, Paulo estava pregando para eles, diz: se arrependam, porque o arrependimento é para vocês. Eu estou apresentando para vocês esta oportunidade, mas eles preferem dar as costas. Só que Paulo não volta mais lá. Oportunidade perdida, flecha lançada e palavra liberada são três coisas que não voltam. O céu está na cara deles. Paulo abre o céu para eles. Nós não queremos. Preferimos os nossos deuses. Preferimos as nossas imagens. Mas Paulo não desiste do ministério. Porque o meu ministério é maior do que aquele que me resiste. O meu ministério é maior do que os demônios que me afrontam. O meu ministério são maiores do que as ciladas colocadas para me fazer desistir. Eu não sei quanto tempo você é crente, mas uma coisa é certa: o diabo não gosta de você. É por isso que você vai altos e baixos.
decide e não decide. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Mas Paulo apresenta um Deus que está conosco todo o tempo. Ele diz: nos movemos nele, respiramos por ele, existimos nele. Sem ele nada somos, só somos o que somos porque ele é Deus. Aleluia. O mundo só é mundo por causa dele. Tem muita gente entregando o que é de Deus para demônio. Deram os mares para Emanjá. Os mares são de Deus. Ele cata tudo na palma das suas mãos. Ele é sublime. Deram as crianças para Cosme e Damião. As nossas crianças não são de Cosme e Damião. As nossas crianças são heranças do Senhor. Aleluia. O Rabante Calabaixa, o Deus eterno, ele move todas as coisas. Não sou contra quem acredita. Mas no dia que Emanjá pegar a água dos mares e dos rios e colocar na concha das suas mãos, eu acredito que ela é Deus. No dia que ela colocar um pé aqui e o outro lado do mundo, eu acredito que é. Se um dia Ares, o Deus da guerra, se inclinar para olhar a terra, eu acredito que ele é Deus. Mas além de tudo isso, no dia que esses deuses começarem a amar a humanidade, eu acredito que eles são. Nunca se viu um Deus como o nosso Deus. Eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo. Eu não preciso colocá-lo numa estante, porque ele está dentro do templo. Eu não preciso colocá-lo num altar, porque ele está dentro do templo. Eu não preciso fazer quadro dele, ele está dentro do templo. Eu não preciso escrever o nome dele no meu corpo, porque ele se move dentro de mim. Eu não preciso de nenhuma manifestação para entender que ele já está aqui. Aleluia. Só o simples fato de eu estar aqui falando para você já é o maior sinal que ele está aqui. Está vos anunciando que ele vive, e que ele vive e está entre nós. Aleluia. Se Paulo tivesse a oportunidade esta noite, ele estaria dizendo: varões ribeirão-pretanos, ele se move em vocês, ele se move nesta casa. Os irmãos venham aqui para louvar. Irmã Priscila, prepara o louvor aqui em nome de Jesus. Eu já vou encerrar. Não tem como ter existência sem Deus. Nada foi criado sem Ele. Romanos 11. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não temas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não se estremeça, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se a enfermidade bateu em você, não temas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando as portas se fecharem, não temas, porque dele, por Ele e para Ele. Para Ele são todas as coisas. Nada existe fora dele.
Porque a glória é dele, o reino é dele, o poderio é dele. Eu sou dele, você é dele, nele nós vivemos. Eu não preciso plantar bananeira para você senti-lo. Eu não preciso levar o tom da minha voz para você senti-lo. Um coração contrito e quebrantado, disposto a recebê-lo esta noite, ele está dentro de você. Sabe qual é a maior raiva do diabo? É que ele olha para um pedacinho de carne que nem eu. Ele vê os poderes de Deus depositados sobre a minha vida. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que ele decidiu depositar as preciosidades dentro de um vaso de barro. Aleluia. Nós somos comparados a esse vaso de barro. As coisas preciosas estão nele. Do que adianta o diabo ter suas pedras afogueadas, o seu querubim ungido, teu diamante, topázio, esmeralda no seu corpo, mas Deus olha para o barro e diz: eu deposito em você. Sabe qual é a maior raiva do inferno? É que você tem o que eles não têm. Sabe qual é a maior raiva do mundo? É que nós temos o espírito que eles não têm. E o que me faz continuar vivendo? Deus. Feche teus olhos por um minuto. Mandarava choreke me devar. Decando remendefar choreke me devar. Elemanto recam da raga shurke. Alabai choque levar shurke. Sabe por que você está aqui esta noite? É porque Deus não desistiu de você. Ramancho revanda calavar shurke. Deus não desistiu de você. O amigo Espírito Santo ainda está aqui. Este ano era para muitos aqui ter desistido, mas Deus não desistiu de você. Quantos altos e baixos, e você diz: eu não aguento, e diz: eu acreditei em você. Eu acreditei na tua história. Fica de pé comigo. Nos dias que você se sentiu mais só, Ele estava lá. No dia que você foi o dia mais feliz da tua vida, foi Ele que proporcionou esta alegria. No dia que você mais chorou, talvez a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos não tiveram palavras para te consolar. Mas do nada você pega uma toalha e limpa o rosto. E decide continuar. Foi Ele que te fortaleceu. Quando você passou pelos caminhos mais escuros da vida, ainda que você não viu, Ele foi a luz que te guiava. Quando todos deram as costas para você, e você disse: acabou a minha história, Ele estava dizendo: aqui começa a tua história. Porque uma coisa é o homem sem Deus, outra coisa é o homem com Deus.
O mundo pode te marcar, mas a marca dele é maior. Ele diz: vocês são selados, marcados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui, irmão. Não tem mais para onde você fugir. O mundo vai te rejeitar, porque você tem uma marca que ele não tem. Você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh glória. Você é marcado, selado pela glória de Deus. Pastor Marcos pregou na sexta aqui e disse que o nosso lugar não é aqui. Nós voltaremos para lá. Mas nós só conseguimos viver aqui porque ele nos mantém aqui. Mas está chegando o momento que nós voltaremos para casa. Segura, aguenta um pouquinho mais. Não desista, aguenta, segura. Porque vai ouvir um larido de arcanjo no céu. E toda a terra ouvirá. Jesus virá nos buscar. Jesus virá nos buscar. Jesus virá nos buscar. Continue crendo em um Deus tão poderoso. Aleluia, Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Vamos louvar, igreja. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Serei o grande rio da vida, claro como um cristal. Terei a face do meu mestre querido. Oh, não haverá Só quem vai. mais noite ali, não. Ele está sentado em um alto e sublime trono. Um clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei. Só quem vai canta.